Começando o vídeo, eu já peço a sua atenção máxima, tá? Porque essa é a parte 2 do vídeo sobre a estratégia de Satanás, tá? E esse momento é o momento mais delicado. Então, se a luz apagar aqui, entendeu? Se acontecer um tsunami, entendeu? Se o vizinho ligar o som na maior altura, ar-condicionado da outra vizinha tá ligado também, não foca em nada, cachorro latindo, qualquer coisa que acontecer, é porque as forças espirituais não querem que eu passe essa mensagem para você. Elas não querem que eu fale sobre esse tema no mundo espiritual. Você pode pesquisar no YouTube, dificilmente você vai encontrar alguém falando dessa forma como eu vou falar com você agora, da forma como eu falei na parte 1 desse vídeo, tá bom? Você não vai encontrar, tá? Porque o diabo, ele vai minando as vozes que falam sobre a estratégia dele. O diabo, ele é tratado pela palavra de Deus como o príncipe dessa era, o príncipe desse século. Então ele tem autoridade sobre o mundo, sobre os reinos, sobre os países, tá? Uma linguagem mais atual. E, enfim, as entidades demoníacas interferem no mundo físico, tá? Então aqui, ó, o meu tripé vai quebrar, a câmera vai cair, porque eu tô vendo aqui, ó, eu botei a câmera no enquadramento e tá cedendo, entendeu? No primeiro vídeo, na hora que eu ia gravar, ligaram o ar-condicionado, o vizinho botou funk na maior altura, coisa assim que para uma pessoa comum vai achar, ah, não, isso é só uma coincidência. Não é uma coincidência, tá? Então tô vendo aqui que meu tripé, a câmera tá saindo um pouco de lugar, tá? Mas eu não quero saber. Eu peço a tua atenção para você focar na mensagem do vídeo, tá? Independente do que for acontecer. Pode ser que além dos eventos que estão acontecendo agora, vai acontecer eventos aí na tua casa. Então alguém vai te chamar, a luz vai dar problema, um negócio que você não está esperando, que você comprou aí em alguma loja na internet, o entregador vai te chamar. Independente do que aconteça, se possível, ignore. Se for uma coisa muito importante, você vai ter que dar atenção e depois volte para o vídeo. E se for algo que dá para ignorar, ignore. Foca na mensagem, porque tudo isso que eu estou te falando, essa contextualização toda, é para te dizer uma verdade no começo desse vídeo. O mundo espiritual, ele é concreto. O mundo espiritual, ele interfere no plano físico, tá? Queira você ou não. E se você for ateu, assiste o vídeo até o final, tá? Porque encara isso como uma obra ficcional, encara isso como um filme, uma série, um seriado, que eu tenho certeza que você vai achar muito interessante. E da mesma forma que eu falei no vídeo 1, em algum momento você vai ter o seu coração tocado e você vai ter a revelação de que o que eu tô falando é verdade, tá bom? Beleza. No primeiro vídeo, só para fazer uma contextualização a mais, para você que não assistiu o primeiro vídeo, que eu recomendo, tá? Eu disse sobre a estratégia de Satanás como um agricultor maligno. O que isso significa? Que Satanás, ele vai alimentando a semente do mal no coração do ser humano, até o ponto que esse mal ele vai transbordar pelo teu corpo e você vai ficar ansiando por pecar. O pecado já está ali na tua natureza e o pecado ele já está na tua mente. Você só precisa da oportunidade para materializar o pecado. Então aí as entidades malignas, elas vão criar um contexto, uma conjuntura para você pecar. Ah, mas as entidades criaram um contexto, uma conjuntura para me pecar. Eu tô livre de responsabilização, né? Não. De acordo com o mundo espiritual, há uma lei que a gente chama aí da duplação, que é o seguinte: houve um contexto para, por exemplo, Judas trair Jesus. Óbvio que houve um contexto favorecido pelas entidades malignas. Satanás tomou o corpo de Judas. Então, as ações dele foram assim dimensionadas a maior altura, tá? Houve uma propensão maior e, enfim, houve uma multiplicação da capacidade dele operativa, tá? Com a introdução de Satanás no seu próprio corpo. Mas ele é responsabilizado na palavra de Deus por tudo que ele fez. Então, quando uma pessoa está possessa por demônio e ela comete um crime, ela vai ser responsabilizada por isso pelos homens, óbvio, mas no mundo espiritual ela vai ser responsabilizada, tá?
Ah, mas ela estava cheia de demônio e os demônios favoreceram o que ela fez e multiplicaram a capacidade de dano dela. Tudo bem, mas ela continua sendo responsabilizada. Como a gente harmoniza essas coisas na Bíblia, não dá para saber. A Bíblia apresenta essas duas realidades, tá bom? Então então a Bíblia tem uma série disso, né, que são paradoxos. Ela apresenta verdades, muitas das vezes com a nossa lógica limitada a gente não consegue unir. Então o ignorante vai falar, contradição. Tá, você vai falar, como é que você explica a Trindade? Como é que você explica que a Pai, a Filho e o Espírito Santo e não são três deuses, mas sim um Deus só? Não dá para explicar, mas é uma verdade que a Bíblia não apresenta de maneira explícita, não tem um versículo que vai falar sobre a natureza de Deus, mas de acordo com toda a leitura da Bíblia a gente entende, a gente chega a essa conclusão, tá bom? Então fiz essa observação para os mais desavisados aí, beleza? Então esse é o contexto. O diabo, ele vai regar no coração das pessoas a semente do mal, vai haver esse cultivo maligno até o ponto que o mal vai tomar uma forma onde já está pronta, a pessoa está preparada para concretizar o pecado, tá? E nesse momento as entidades vão criar um contexto favorável para essa pessoa concretizar o pecado. Porém, nesse momento, foi o que eu não falei com detalhes lá no vídeo anterior, o que vai acontecer? Você vai ser tomado por uma horda de entidades demoníacas, legiões demoníacas, e aí tem alguns caminhos, tá? Algumas pessoas que ficam possessas de forma demoníaca, elas ficam inconscientes, elas perdem a memória do que aconteceu. E depois, quando elas são libertas ou as entidades saem, elas não conseguem lembrar do que aconteceu. Uma parcela das pessoas passa por isso, tá? De ficar possessa de entidades demoníacas e depois não lembrar do que aconteceu. E aí muitas pessoas relatam uma força sobre-humana, a pessoa fica diferente, a feição da pessoa fica diferente, alteração de voz e tudo mais, tá bom? Só que a grande maioria, elas ficam possessas demoníacamente, de forma demoníaca, mas consciente. O que significa? Você conhece o personagem do Venom, da Marvel? O Venom da Marvel é um exemplo claro, e aquilo para mim, gente, vocês sabem, né? Tem várias pessoas que falam isso, mas vocês sabem que a cultura pop, a cultura musical, ela muitas das vezes ela revela verdades espirituais, porque a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Mas o diabo, ele fez algumas revelações do mundo espiritual, pode ser de forma distorcida, porque o diabo é o pai da mentira, mas ele fez algumas revelações do mundo espiritual para os seus seguidores, para as pessoas que sabem que o diabo existe e que servem ao diabo em troca do que o diabo ofereceu para Jesus lá no deserto. Os reinos desse mundo, a glória, o poder e tudo mais, por mais que seja temporário. Beleza? Então tem pessoas que aceitaram o convite que o diabo fez para Jesus, tá? Há 2000 anos atrás. Tem pessoas que hoje em dia aceitaram isso. E elas servem ao diabo. Tem entrevista aí do Bob Dylan falando, tal, do mestre dele, o mestre do outro mundo e tudo mais. E que ele não pode parar de trabalhar porque ele tem um pacto, ele tem um acordo com o próprio Satanás. Então beleza. E você tem, desse testemunho, você tem um monte. E o inimigo forneceu a essas pessoas verdades espirituais. Tá bom? Então, a grande questão é o seguinte: tem muita gente que fica possessa e ela continua consciente. Ela continua tendo a capacidade de, não, eu quero pegar essa caneta, eu vou pegar a caneta. Eu quero pegar esse bloco, eu pego esse bloco. Tem gente que diz que ou estava inconsciente ou estava numa prisão no próprio corpo. Ela estava como se fosse um espectador. Ela estava vendo as coisas acontecendo, mas ela não tinha nenhum tipo de poder sobre o próprio corpo. Isso também tem muitos relatos sobre isso. Mas muitas pessoas têm a possessão consciente. E aí eu volto ao que eu estava falando sobre o Venom, tá? Porque essas pessoas que trabalham na Marvel, na DC, na indústria musical, a maioria elas têm alianças com o próprio diabo. Então elas podem chegar na mídia e falar: eu sou ateu, não acredito em nada. Coisa nenhuma, tá?
Ela acredita na influência e no poder das forças espirituais, tá? Porém, elas não falam isso abertamente. E elas servem, participam de sociedades secretas, elas, enfim, participam de cultos de adoração ao diabo e fazem pactos, compromissos com as forças malignas, em troca de poder, de fama e tudo mais. E elas fazem algumas revelações do mundo espiritual, revelações que o próprio diabo passou para essas pessoas. Elas fazem de maneira aberta para a grande população, para as pessoas, só que talvez travestido de ficção, travestido como uma obra ficcional ou numa música, de uma maneira bem subliminar. Então, o que é o Venom? O simbiose. O que é o simbiose? Para quem gosta de Marvel, vão entender. Vamos supor, um plasma, uma gosma, que é um alienígena, uma entidade, que é como se fosse um parasita. E ela precisa de um hospedeiro, e quando por exemplo, aquele simbionte ali, ele se junta com o Ed Brock, eles se transformam em Venom. Então, Venom é a junção do ser humano com o alienígena. E o que é o Venom? O Venom é uma pessoa possessa por um demônio. É quando a entidade alienígena, no caso a entidade demoníaca, ela faz uma simbiose, ela se junta com o ser humano. E eles dois conectados ali, eles são uma nova criatura. É um indivíduo possesso demoníaca, de forma demoníaca, tá? Então o Venom é isso. Tá? É uma verdade no mundo espiritual exposta para milhões de pessoas. Basicamente isso, tá, gente? Beleza. O Venom, você vê aí os filmes que saem do Venom, o Ed Brock tá o tempo todo conversando com o Venom. Tem algumas coisas que o Venom faz que foge do controle do Ed Brock. Mas conforme o Ed Brock foi convivendo com o Venom, com simbiose, o Venom é a junção, né? Ele foi tendo autonomia. Então, quando ele estica o braço dele para pegar alguma coisa, é porque ele quis esticar o braço dele para pegar alguma coisa. Óbvio que há a influência do simbiose falando com ele. Então, de forma muito bem humorada nesses últimos filmes do Venom, não sei se vocês assistiram, fica lá a gosma, um plasma lá, o simbionte falando com ele, interferindo. Um outro exemplo disso é o Dr. Octopus, do Homem-Aranha. Você lembra que tem aqueles braços mecanizados dele? Nem sei, tentáculos dele. E aqueles tentáculos ficam sussurrando coisas no ouvido dele, influenciando as ações dele. É uma influência, gente. Então, a maior parte das possessões demoníacas acontece dessa forma. É uma influência do diabo. Os demônios entram aos montes na pessoa e é um poder de sedução, é um fascínio, é algo que vai te conduzindo ao ser praticando mal. Então é uma união de várias coisas, tá? A tua natureza caída, de acordo com a teologia chama isso de depravação total. Há também o cultivo, o diabo antes de entrar dessa forma no seu pelotão, ele vai cultivando, os demônios vão cultivando as sementes do mal. Chega a um ponto da metástase, né? Metástase, eu acho que essa é a palavra, onde no caso aqui, eu estou usando metástase, no sentido do espalhamento do pecado em todas as áreas do corpo. E nesse ponto, você já está maturado, você já está assim, no ponto ideal para cometer o pecado, tá? No mundo concreto. E aí o que acontece? Você é tomado por uma legião de demônios. E aí eles vão criar um contexto favorável para você pecar, tá? E eu dei vários exemplos no vídeo 1, sugiro você assistir de novo. E você vai estar potencializado, você está cheio de demônio, então você de certa forma vai estar com poder para praticar esses pecados. E aí, beleza. Aí eu quero dar alguns exemplos para você. Eu dei alguns exemplos, você está provavelmente você vai estar possesso demoniacamente, consciente, tá? Na minha visão dos meus estudos, a maior parte das possessões demoníacas, a pessoa não fica gritando, não fica gritando. A pessoa está possessa, mas consciente, no sentido, não que ela esteja consciente que ela está tomada de demônios, mas eu digo consciente de que ela pode pegar essa caneta, eu posso beber água, eu posso ir no banheiro, eu faço o que eu quero, nesse sentido. Mas você tem uma influência do mal tão grande que inevitavelmente você vai correr para onde o diabo quer que você corra.
por mais que você esteja consciente das suas ações, tá? E aí, o que eu coloquei aqui coisas interessantes, tá, gente? Há uma semelhança entre assassinos, estupradores, pessoas que cometem imoralidade, maníacos sexuais e pessoas que usam drogas. Por quê? Todas essas pessoas que eu citei, elas estão, quando elas fazem o que fazem, elas estão possessas de demônio. Estão possessas de legiões de demônio. E como é que funciona? Essas legiões se apossam dessas pessoas, de usuários de droga, de maníacos sexuais, de assassinos, e deve ter mais outros grupos de pessoas, tá? Mas eu estou usando esses que são a escória da humanidade, os piores considerados pela sociedade, são de verdade. E aí, o que acontece? Eles sentem uma vontade basicamente irresistível de praticar o mal. Então, o pecado já está ali muito aflorado no coração deles, o inimigo, o demônio, já cultivou a vontade talvez de fazer uma imoralidade sexual, ou mesmo consumir algum tipo de substância ilícita, ou mesmo tirar a vida de uma pessoa. Já há essa vontade dentro deles, porque foi cultivada pelas entidades demoníacas. Eles não têm culpa, já falei inúmeras vezes, tem culpa sim. E de acordo com a palavra de Deus são responsabilizados, tá, gente? Beleza. E eles já estão nesse ponto de que só precisam de um contexto favorável. E aí entra as entidades demoníacas criando esse contexto favorável para que haja a consumação do pecado, e eles são tomados dessas entidades demoníacas, beleza? Eles podem ficar sem comer, eles podem ficar sem beber, eles podem ficar em pé por horas, eles podem andar quilômetros, eles podem ficar na mata, eles podem ficar em situações mais degradáveis possíveis, no calor intenso, no frio intenso, sem comer, sem beber, sem fazer xixi, sem fazer cocô. Eles podem ficar em situações mais degradáveis para o ser humano possíveis, porque o objetivo ali deles é um só, é consumar o ato final. Então, pro assassino, é tirar a vida da pessoa. Pro maníaco sexual, talvez é estuprar uma pessoa. Pro drogado, é fazer o uso da pedra novamente. Entendeu? É basicamente isso. Enquanto ele não atinge o objetivo dele, ele vai ficar sem comer, sem beber, ele vai ficar andando quilômetros, ele vai ficar no meio do mato, vai ficar no meio da floresta, ele vai ficar no meio do deserto, do Himalaia, na Cordilheira dos Andes, não importa. Enquanto ele não... as entidades demoníacas fornecem um poder de resistência para esse sujeito absurdo. Ele tem um poder de resistência e ele não consegue enxergar mais nada. Ele só enxerga o objetivo dele. Por isso tem muitos relatos de pessoas que são dependentes químicos, que eles vendem tudo. Eles vendem televisão, e eles manipulam a família. Isso é interessante. Como é que uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar, terminou a segunda série, o segundo ano do fundamental, como é que a pessoa tem um poder, e às vezes a família sabe que o cara usa droga, e ele cria uma história, não, eu vou usar esse dinheiro para arrumar um trabalho, eu vou usar esse dinheiro para ir numa entrevista de emprego. Às vezes uma pessoa que aposta, que faz apostas e está usando o dinheiro da família toda para alimentar o vício em aposta. Como essa pessoa consegue convencer a família inteira, meu amigo, a dar dinheiro para ela? E muitas das vezes a família sabe dos vícios da pessoa, com droga, com aposta, e mesmo assim as pessoas dão dinheiro, porque não é a pessoa, cara, não é a pessoa que tem o mérito disso, é o mundo espiritual. As hordas demoníacas, elas vão cegar o entendimento das pessoas e convencer as pessoas a dar o dinheiro pro cara, entendeu? Então, o cara tá tendo apoio no mundo espiritual das entidades demoníacas, operando no coração e trabalhando. Se não há o Espírito Santo na vida de alguma desses familiares para fazer o discernimento espiritual, essas pessoas elas vão cair na operação de Satanás, na operação da mentira. Ele é o especialista em mentir e manipular, entendeu? Então é por isso que eles conseguem dinheiro, eles conseguem manipular, porque não é mérito deles. Eles estão possessos, tomados de demônios. Os demônios estão trabalhando na esfera espiritual, tá?
E qual que é então esses assassinos, eles são favorecidos pelas entidades demoníacas. Os maníacos, os pervertidos sexuais também, e os dependentes químicos também. Então eles manipulam. O maníaco do parque, um cara feio. Ah, mas quando ele... eu vejo, não sei quem fala isso, os caras que acompanham a vida dele, do maníaco do parque. Ah, na época que ele convencia as mulheres, ele era um cara atlético. Porra nenhuma! Vai tomar no cu! Atlético caralho! Desculpa, gente, desculpa. O cara é feio, ele é feio hoje e ele era feio no passado. Pode pegar qualquer mulher, bota uma foto dele no passado, atlético e tudo mais. Era feio, o cara era feio, era um ogro. Por que as mulheres caíram no papo do cara? O cara nem sabe falar direito. Não porque... Eu odeio, gente, isso. Pessoas que botam o psicopata num pedestal, como se ele fosse um cara super inteligente. Não é inteligente. Psicopata é um sujeito burro. Isso foi uma construção narrativa da mídia. Psicopata não é mais esperto do que outras pessoas. Eu sou mais esperto que um psicopata. Se eu quiser fazer uma maldade com um psicopata, eu manipulo ele e faço. Porque eles são burros, eles são vaidosos, eles são prepotentes, eles acham que eles são a cereja do bolo. Então, para você criar uma armadilha para pegar um cara desse, é muito fácil. Um cara, como já diria o Nessa Hanlita nos seus livros, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que tem o ego muito aflorado, ela é facilmente manipulável. Então todo psicopata, aprenda isso, é burro, é idiota, porque ele é claro, ele não tem, não é que ele é imoral, na verdade é o seguinte, ele não tem moralidade, ele não segue padrões éticos, e essa é a verdade. O psicopata, ele tá nem aí pra ética, ele tá nem aí pro outro. Ele é um sujeito essencialmente egoísta. É o egoísta elevado na maior potência. Ele só quer saber dele. Agora tu vai vir... Não, o psicopata não sente dor. Duvido. Pega aí os vídeos aí, ó, do pessoal de facção, Comando Vermelho, PCC, quando eles pegam psicopatas. Quando um psicopata do Comando Vermelho, do PCC, cai no tribunal do crime, ele é psicopata, ele mata um monte de pessoas com requintes de crueldade, faz tortura, ele tá nem aí pro sentimento das pessoas. Mas e quando é com ele? Quando ele cai no tribunal, ele implora pela vida, chora que nem criancinha, fica de conchinha, implorando pra não morrer, pra não ser mais torturado. E vídeos como esse tem uns montes, tá? No Telegram. Tem uns montes. A verdade é uma só. Nenhum ser humano gosta de sofrer. A não ser que ele tenha realmente um problema, um problema químico, um problema não sei se é no cérebro, mas biológico, que o impeça de sentir dor. Tem raras pessoas que sentem isso, mas de maneira geral, 99% da humanidade, se for torturada, se sofrer maldade, ela vai implorar pela vida, ela vai dizer que não vai cometer mais isso, ela vai lutar pela vida, ela vai sentir dor, ela vai sofrer muito, tá? O psicopata também. Então, se alguém fizer uma maldade com o psicopata, ele vai reproduzir as mesmas ações de suas vítimas, que é implorar pela vida, que é chorar, que é sentir um medo, uma angústia muito grande, tudo isso, tá? Agora, essa figura que construíram a respeito do psicopata é uma invenção da mídia, tá? Mas então como o maníaco do parque, aquele ogro, aquele cara que não sabe falar, aquele ignorante, ele conseguiu convencer as mulheres? Porque ele estava possesso de demônios, com legiões, milhares, hordas de demônios. E essas entidades operavam na cabeça e na mente dessas mulheres, convencendo elas de que o discurso do maníaco do parque era verdadeiro. Então o ateu não consegue enxergar isso, ele vai tentar criar explicações. Por que os psicopatas têm êxito? Muitas das vezes, em várias coisas. Porque eles conseguem manipular. Porque eles são inteligentes? Não. O cara que está ali é burro. Quem está por trás dele é o inteligente. São as entidades demoníacas, que trabalham no coração das pessoas, convencendo, causando confusão e facilitando a manipulação. Tá bom? Então todo mundo, essa Suzanne von Richthofen, todo mundo, ela é muito inteligente, é uma mulher manipuladora. O caralho, inteligente sou eu, porra. Inteligente é o trabalhador que tá pegando um ônibus aí, que
que estuda pra caramba para passar num concurso público e faz uma prova dificílima. Esse cara é inteligente, tá? Um cientista, esse cara é inteligente. Agora essa mulher que manipula, porque ela manipula, ela tem uma capacidade, aí fica jogando a pessoa num pedestal que ela não merece. Ela é idiota, ela é só uma marionete. Ela está possessa por um monte de demônios, e os demônios que fornecem o poder de manipulação, de convencimento, de engano, os contextos favoráveis para ela se livrar das armadilhas, das situações, são os demônios, tá, gente? Então por que o maníaco do parque não morreu? Por que o Pedrinho não pegou ele? Ou outros na cadeia não pegaram e não mataram ele? Por quê? Muitos criminosos iam querer matar um cara desse. Porque um Jack, uma pessoa que faz maldade, um estuprador, ele não é respeitado nem no mundo do crime. Como vocês bem sabem. Ele não morreu porque as entidades não queriam que ele morresse. E protegeram ele. Essa é a resposta. Essa é a explicação. Tá? Então há uma semelhança sim entre assassinos, maníacos, usuários de droga. Por quê? Porque todos estão dispostos a entrar nos níveis de degradação mais baixos da humanidade. Se tiver que ficar sem comer, na mata, em situações assim terríveis, ele vai ficar para concretizar o objetivo dele. E aí eu vou dar uma sugestão para você. Assista Dexter, assista a série Dexter. E eu vou dar o crédito para o Jurandir Gouveia. O Jurandir Gouveia, eu acho, né? Ele é um crítico de cinema, de produções culturais. Eu não gosto dos filmes das análises dele, porque eu acho que ele enche muito linguiça, tá? E eu não gosto das análises dele porque muitos filmes que ele acha que é uma obra-prima eu acho uma porcaria. Mas um vídeo dele é interessante, que ele fala o seguinte: o Dexter não é simplesmente um assassino, ele é um sacerdote. E isso é verdade, isso abriu os meus olhos. E eu, fazendo essa leitura agora, consigo enxergar isso de maneira clara. O Dexter, se você não viu, é uma série que tem aí, que está muito famosa, porque eles fizeram uma nova versão agora, onde o pai dele viu que a criança tinha uma tendência a fazer maldade, a criança ia virar um assassino. Então ele institui um código moral, onde, com vários requisitos, tipo uns 10 mandamentos assim da Bíblia, um código para ele seguir. E a máxima desse código é o seguinte: ele vai matar outros assassinos. Ele vai direcionar a raiva dele, os instintos dele, para matar outros assassinos. Entendeu? Só que quando ele vai matar, ele tem toda uma ritualística. Há um rito de botar a pessoa embalada, e aí vai tirar um pouco do sangue da pessoa, vai botar no vidrinho, num potinho, vai mostrar os crimes que a pessoa cometeu, vai esperar a pessoa implorar pela vida, e depois vai elevar a faca e depois enfiar a faca no peito da pessoa e matar a pessoa. Isso aí é tudo um processo, é um rito. E percebe, quando o Dexter enfia a estaca no peito da pessoa, há um prazer nele, há o gozo. Quando um homem, se você é homem, você vai entender. Quando você ejacula, você está comendo uma mulher. E você está com muita vontade de comer essa mulher. E você vai lá e ejacula. Dá uma sensação de prazer, um alívio, de tensão, um prazer, um misto de sensação, de gratificação tão grande, que é o que chamam na droga de barato. Quando o cara usa crack, aí você vai falar: pô, você já usou crack? Não, meu amigo, isso aqui é um trabalho, um estudo, tá? Tem um cara que já usou crack, que tem um canal aí no YouTube, se eu não me engano ele é um humorista, o nome dele é Adélio, não sei, não vou lembrar, mas é um coroa, ele já usou crack, e ele tem um canal no YouTube. E ele diz que ele compara a sensação do crack ao gozo, à ejaculação. Mas pega aquela ejaculação, aquela que você estava querendo comer, você que é solteiro, você estava querendo comer aquela mulher gostosa, você conseguiu, e aí você foi lá e ejaculou. Aí tem aquela sensação inimaginável, incomparável, um prazer, uma sensação que ele compara isso à sensação do crack. Só que no crack ele falou que dura frações de segundo, é bem rápido. É como se por alguns segundos ele estivesse no paraíso. E depois, meu amigo, ele vira um zumbi. Ele não quer nada, não quer saber de nada, é uma depressão, uma angústia. E ele vai querer buscar a pedra de novo para ter aquela sensação. E todo mundo que usa a droga fala que conforme você vai usando, cada vez mais você nunca vai conseguir chegar na sensação que você teve a primeira vez. Tá? Beleza.
O Dexter é isso. Quando ele enfia a estaca na pessoa, dá aquele gozo, esse prazer, esse alívio da tensão. Por quê? E por que eu tô falando isso? Porque, gente, o vídeo já tá 30 minutos, mas é um vídeo importante pra caramba. Porque no momento que o craqueiro usa a pedra de crack, na hora que ele, pum, usou a pedra de crack, no momento que o maníaco penetra a mulher, ejacula na mulher, termina de estuprar a mulher, no momento que o Dexter, por exemplo, o assassino, enfia a estaca, quando ele está se regozijando, essa é a palavra que a Bíblia usaria, se regozijar, ele está desfrutando daquele prazer, daquela sensação magnífica, é o momento que o inferno está celebrando. O inferno inteiro está urrando, eu estou até me arrepiando, mas essa é a verdade. O inferno está celebrando, urrando, comemorando a festa no inferno, uma festa generalizada. Os demônios estão se regozijando, porque é como se naquele momento aquela pessoa ela está entregando um sacrifício, e no caso do assassino é muito mais é algo muito mais sensível, porque é um sacrifício de sangue. Então ele está tirando a vida de uma pessoa, ele está tirando a alma de uma pessoa. Em correntes ocultistas consideram que o momento que uma pessoa ela vai para o inferno, ela perde a salvação, ela morre, os demônios drenam a energia dela, drenam alguma coisa, alguma essência da pessoa. E óbvio, vão arrastar a pessoa para o inferno, entendeu? Então imagina como os demônios devem tirar sarro e gozar e desfrutar do desespero da alma quando ela percebe que o destino dela foi selado e ela está sendo arrastada para o inferno. Tanto é que muitas pessoas falam aí que algumas pessoas que morrem de morte violenta e tudo mais, é que eu não posso fazer a expressão porque eu estou de óculos, mas ela fica com o olho esbugalhado, como se ela tivesse amedrontada, assim, ó, tô tremendo, tô amedrontado, como se ela tivesse visto alguma coisa que amedrontou ela. E o corpo da pessoa sem vida, ele deixa uma obra de arte, não uma obra de arte, mas ele deixa uma pintura do pavor que a pessoa sentiu minutos antes dela morrer. Ela morreu, a alma dela foi embora, mas o corpo ele ficou numa forma que a pessoa ficou, que você vê que aquela alma que estava naquele corpo estava completamente amedrontada, tá? Então a grande questão é que o Dexter é um exemplo muito bom disso que eu estou falando para vocês. Quando ele enfia a estaca, ele tem a sensação do prazer, aquele gozo, entendeu? E o filme Nefários também diz isso, na hora que a mulher não sei se você assistiu, a mulher do psicólogo e tal, do psicanalista, ela vai fazer um aborto e o demônio vai relatando. O demônio não, tem um preso ali, está possesso de demônio, e esse demônio, essa entidade chamada Nefários, está dialogando com o profissional lá que está conversando com ele. Eu não vou falar mais para não te dar spoilers, tá? Que é um filme excelente, por mais que seja um filme de baixo orçamento. Já estou esperando a parte 2. Então ele vai ali, cara, com tesão, com um prazer, a entidade demoníaca falando: nossa, a tua mulher tá chegando no nosso altar. Ela tá chegando, ela vai entregar o bebê no nosso altar. E quando ela comete o aborto e ela mata a criança, a entidade demoníaca fala que a criança foi oferecida ao altar do inferno. E ele falou: é festa! Festa no inferno! O inferno comemora! E tudo mais. E ele sente um prazer, o demônio, assim, um prazer absurdo. É o mesmo prazer que, por exemplo, o Dexter sente quando ele enfia a estaca, porque aquilo ali está possesso de demônio, uma simbiose. O ser humano sente o prazer que ele não sabe explicar, que é o prazer que o demônio está sentindo, entendeu? Porque quando ele consuma, que nem eu falei, quando o craqueiro usa o crack, quando o maníaco sexual termina de estuprar a mulher, ejacula na mulher, ou quando o assassino mata a vítima, a oferta maligna foi posta diante do altar do inferno. E aí o inferno recebe uma alma, ou essa ação de usar crack, ou de ejacular e finalizar o estupro da mulher. Então há um movimento muito espiritual, nesse caso demoníaco, onde o inferno celebra
E aí por isso que o portador dos demônios, seja o craqueiro, seja o estuprador, ou seja o assassino, por alguns segundos ele tem aquela sensação de prazer, de alívio, aquele gozo. E pouco tempo depois, tudo vai continuar. As entidades demoníacas vão fazer de tudo para que ele busque essa sensação novamente, busque fazer esse ato novamente, entendeu? De ofertar novamente um sacrifício para o altar do inferno, tá? Então isso aqui que eu estou explicando para vocês, gente, é o suco da uva, tá? Você dificilmente vai encontrar isso em outro lugar na internet. E eu já falei do Dexter, falei de tudo, falei do altar do inferno, acho que falei basicamente de tudo, tá, gente? E a imitação é o último tema. Por quê? Porque o diabo e o reino do inferno, ele é uma imitação blasfema, é uma imitação nefasta, uma imitação maligna, demoníaca, obscura do reino de Deus. O reino de Deus é perfeito, é justo, é amoroso, é tudo de bom, tá? É justo, é correto, é tudo certinho. Já o inferno não. Só que o inferno é uma imitação e o diabo é um grande imitador de Deus. Parece que ele não tem parece que ele, por mais que ele seja muito inteligente para manipular, para enganar, para fazer o ser humano pecar, ele não é dotado do que eu e você nós somos. O quê? Do poder criativo. Então, porque na Bíblia fala, né, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem talvez não é uma imagem física, é uma imagem na virtude. A gente fica com raiva, a gente ama, Deus fica com raiva, Deus ama, Deus tem sentimentos, entendeu? Parece que o Espírito Santo sente ciúmes de você quando você não está fazendo a coisa correta. O Espírito Santo ele sente amor, afeição por você, pelas almas. Deus sente. Quando uma pessoa se perde, Deus não tem o amor pela perdição da pessoa, ele fica triste. Tanto é que o diabo utiliza levar almas para o inferno para atacar a Deus, porque Deus não queria que ninguém não gosta de ver o sofrimento da pessoa, não gosta, tá? Então isso nós também temos, esses sentimentos, fazer o certo, fazer o errado, julgar e principalmente o que poucas pessoas falam, criar. O ser humano foi dotado por uma capacidade que só Deus tem. Deus é o Criador e nós somos uma criatura com condição, capacidade de criar também. Criar uma caneta, criar um bloquinho. A gente consegue ter um poder de imaginação, e eu imagino e eu crio. Parece que o diabo não tem essa capacidade, e parece que nós, os seres humanos e Deus, nós somos as únicas entidades, a gente somos criaturas, né? Deus é uma entidade máxima. Mas parece que nós somos os únicos com a capacidade de criar. Um anjo não consegue pegar e criar alguma coisa. Não tem esse poder. O ser humano tem um poder absurdo, que é o poder de criação, tá? Que é um poder que Deus concedeu ao homem, que eu acho que é uma das principais bênçãos que o ser humano tem. Então a gente consegue criar. O diabo, ele não tem essa capacidade imaginativa. Por isso que eu já até ouvi, se eu não me engano, do meu pai. Meu pai fala que o diabo é burro. E de certa forma eu concordo com ele. Para manipular e tal, conhece a raça humana, as fraquezas do ser humano, e ele é um especialista para enganar e tudo mais. Mas parece que ele não tem a capacidade que o ser humano tem de criar. Então o que ele faz? Como ele é incapaz, ele é burro no sentido de ser incapaz de criar coisas novas, ele não consegue fazer isso, ele só reproduz o que ele já viu. Então ele imita a Deus. Então toda a hierarquia, talvez isso é uma especulação, mas toda a hierarquia dos anjos, ele criou uma hierarquia parecida do inferno. E na Bíblia você vai ver várias imitações. No fim dos tempos, o diabo vai imitar a Trindade de Deus. A Trindade de Deus é o quê? Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. O diabo vai imitar e vai criar uma trindade demoníaca, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta tem um papel que é o papel do Espírito Santo na Trindade de Deus. O anticristo, que é aquele que ocupa o lugar de Cristo, você já sabe, tem um papel que é o papel de Jesus Cristo, do Filho na Trindade de Deus. E Satanás tendo o papel que na Trindade é o papel do Pai, que é o papel de Deus, tá? Então ele vai imitar a Trindade. E tem vários outros exemplos na Bíblia de imitações.
de formas como ele imita no mundo espiritual. Então, você sabe aí, você já estudou, que havia toda uma questão do sacrifício. Então, quando uma pessoa pecava, o judeu tinha que ir lá e oferecer um holocausto em sacrifício, um cordeiro perfeito e tudo mais. E aquele sangue ali, e essa ação nada mais é do que seria um prenúncio, né, do que aconteceria do cordeiro perfeito, que é o próprio Cristo se sacrificando na cruz. Aquilo era meio que um prenúncio, mas ele tinha que fazer isso, ele fazia esse sacrifício e por meio do sangue os seus pecados remidos, né, ali perdoados. E depois teria o grande sacrifício, que é o sacrifício de Cristo na cruz, e por meio do sangue de Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados. Parece que o diabo também ele copiou esse processo. Então o diabo quer a adoração que é só de Deus, ele quer também, entendeu? Ele quer ser o que Deus é, entendeu? Ele quer ter o lugar que Deus é. Então, para os seus seguidores, ele exige adoração, ele exige culto, ele exige sacrifícios de sangue. Então, em diversas religiões, que você sabe a minha opinião, né? Todas as religiões que não são o cristianismo verdadeiro, elas são religiões que servem ao diabo. Então, em várias religiões tem o sacrifício de animais, de várias criaturas. E o diabo exige o sangue. E muitas pessoas falam que nessas sociedades secretas tem sacrifícios, não só de animais, como até de seres humanos e até dos anjinhos, tá? Você já sabe quem é. Então, meu amigo, é uma imitação constante do diabo, tentando imitar o que é o reino de Deus, porque ele é um grande imitador, tá, gente? Então, eu dei uma aula para você sobre o mundo espiritual, parte 1, parte 2. Espero que você dê o seu like, é a única coisa que eu te peço. Se puder, hype esse vídeo. E se puder, comenta aqui se você já teve alguma experiência com o mundo espiritual, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, um forte abraço, tamo junto.